amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. O nosso site, www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook /programa Gente que Fala, o Twitter @Gente que Fala M e o WhatsApp é São Paulo 11 974012235, assim como o telefone que está à sua disposição também é São Paulo 11 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, neurocirurgião Dr. Féris Haddad Neto. Dr. Féris, prazer tê-lo aqui. Prazer, Zancopé. É um prazer vir falar sobre patologias da neurocirurgia vascular. O senhor é chefe da neurocirurgia vascular da Universidade Federal de São Paulo. Isso, eu sou professor e responsável pela disciplina de neurocirurgia vascular da Universidade de São Paulo. O que significa neurocirurgia vascular? Por favor. Significa todas as patologias que envolvem artérias e veias do cérebro, principalmente aneurismas cerebrais, malformações arteriovenosas cerebrais e cavernomas. São patologias que se manifestam de forma aguda, que, se tratadas preventivamente, têm um sucesso de cura praticamente de 90% a 100%, mas se manifestarem antes de descobertas, principalmente nos casos de aneurisma cerebral, você pode ter uma taxa de mortalidade em torno de 50% a 70% e uma taxa de morbidade em torno de 25% a 50%. Também conosco o urologista Dr. Siuichi Fujisaki, que é especialista em andrologia e geriatria. Dr. Siuichi, prazer tê-lo aqui. Sim, o prazer é todo meu. Eu anuncio como especialista em andrologia e geriatria, mas eu sou leigo. O que quer dizer? Eu sou urologista, sim. A andrologia seria equivalente ao ginecologista, né? Sim. Então, o ginecologia trata o lado feminino, a parte genital, e a andrologia, o genital masculino. Perfeito. Também conosco o cardiologista Dr. Rafael Munerato, que é diretor médico do Lavoisier Medicina Diagnóstica. Dr. Rafael, boa tarde, prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, o prazer é meu estar com vocês. O senhor tem, de parte do Lavoisier, alguns, não seriam planos, alguns atendimentos especiais que depois eu vou pedir que o senhor detalhe para a gente aqui. Com prazer. Ok? Também conosco, psicóloga clínica pedagoga, doutora Luciane Fogaça. Doutora Luciane. Muito prazer estar aqui. Sou psicóloga clínica, especialista há 15 anos, atuando. Tenho a proposta em meu trabalho de trazer um bem-estar para as pessoas que procuram a psicoterapia, para que ela consiga ter comportamentos e posturas mais maduras diante da vida, atitudes mais leves e menos rígidas e ter um maior bem-estar. Então, essa é a proposta do trabalho terapêutico. Maravilha. Pesquisa do Hospital do Coração mostra que as mulheres já representam 30% dos casos de infartos no país. Doutor Rafael, 30%, isso é um registro significativo, preocupante. Algo que é fundamental da gente discutir hoje é o fato de que as mulheres, né, com razão, se preocupam muito com os problemas que são específicos, né? Como o câncer de mama, câncer de colo uterino e assim por diante, né? E tem toda razão, são fundamentais esses problemas na saúde da mulher. Mas o que acaba acontecendo é que as mulheres negligenciam os problemas do coração, como se aquilo fosse algo mais relevante do próprio do sexo masculino, né? Dos homens. E o que acontece é que, por ter essa negligência, a gente acaba vendo que nos dias de hoje o número de mulheres que estão sofrendo infarto ou derrame já é muito maior do que era no passado. Mas, doutor Rafael, o senhor é jovem, então quando, nos meus tempos de escola, quando se dizia que uma mulher teve um infarto, era algo assim fora do normal, não era comum, como o senhor diz hoje e retrata esse aumento. Então, o senhor trata a sua especialidade com, né, muita simplicidade, eu diria assim. Mas, para nós leigos, eu repito, né, que sou só jornalista, quando uma mulher tinha um infarto, nossa, mulher teve um infarto, o que aconteceu? Tem causas específicas para este aumento? Os fatores de risco são exatamente os mesmos fatores de risco que os homens estão expostos. A diferença é que durante muito tempo as mulheres elas tinham menos prevalência desses fatores de risco. Então, por exemplo,
As mulheres, elas eram menos tabagistas do que os homens no passado. Elas não tinham tantas situações de estresse. Elas tinham mais a jornada de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, assim por diante. Quando as mulheres vieram para o mercado de trabalho, elas acabaram também ganhando hábitos ruins que os homens já tinham. Sedentarismo, né, a falta de atividade física, tabagismo, o estresse relacionado àquele trabalho, assim por diante. E durante o período que a mulher tem a produção hormonal normal, que é antes da menopausa, ela ainda tem uma proteção cardiovascular. A partir do momento que ela entra no climatério, ela perde essa proteção hormonal e aí que ela acaba tendo a manifestação dos problemas cardíacos. Então, hoje, o que a gente vê é que os homens têm até diminuído um pouco a incidência de infarto e derrame, enquanto que nas mulheres isso está aumentando, porque muitas vezes elas deixaram de se preocupar com esses fatores de risco. E uma informação muito importante e significativa, tanto nos homens como nas mulheres, o primeiro evento, né, que seja, por exemplo, uma dor no peito ou um sintoma de derrame, acontece em pessoas que eram previamente assintomáticas. Então, para o senhor ter uma ideia, no caso das mulheres, 65% das mulheres que têm um infarto ou um derrame e vão a um hospital, quando você pergunta, né, que faz a história médica, elas eram previamente assintomáticas. Daí a importância de fazer o check-up e de conhecer como que está esses fatores de risco, como a pressão, o açúcar no sangue, colesterol, tabagismo, estresse e assim por diante. Dr. Feres, quando ele descreve este quadro, né, ele, como cardiologista, descreve um quadro que está bem próximo da sua especialidade também. Totalmente relacionado com a minha especialidade. Hoje você vê também o que? Um aumento da incidência de acidente vascular cerebral, tanto hemorrágico quanto isquêmico na mulher. Diretamente relacionado ao que o Rafael falou. O que você tem na mulher hoje? Ela passou a exercer funções semelhantes à dos homens, então tem a carga do estresse, e a outra é o tabagismo. O tabagismo ele aumenta em 10 vezes qualquer risco cardiovascular. Na minha área, por exemplo, no caso do acidente vascular cerebral, é muito frequente hoje o quê? A mulher ela tem a proteção hormonal por si só. Então, durante a fase reprodutiva da mulher, até a menopausa, ela está mais ou menos protegida, ela tem uma chance 4 vezes menor em relação ao homem de ter um AVC, por exemplo, de ter um evento cardiovascular. Como que ela se equipara ao homem? Ou na menopausa, antigamente. Por quê? Porque ela não se submetia ao trabalho como o homem. Hoje a mulher, praticamente, ela exerce cargos executivos, o que impõe uma responsabilidade até maior. O que mais? Você protege o fumo, diabetes, colesterol alto, equipara o quê? O risco do AVC ao homem. Então ela perde essa proteção durante um período que ela anteriormente estaria protegida. Então você vê o maior risco de AVC, tanto isquêmico quanto hemorrágico, na mulher nos dias atuais, principalmente pelo que o Rafael falou, a incidência do quê? Do tabagismo. Outra coisa que leva-se muito em conta na mulher é que você começa a fazer o diagnóstico cada vez mais precoce, você começa a ver cada vez mais, uma fase cada vez mais precoce, é que a mulher hoje ela faz uso de anticoncepcional cada vez mais precocemente. Você vê meninos de 14, 13 anos utilizando anticoncepcional e também fumando. Então isso aumenta o quê? O risco de trombose de seios sagitais que se fala, é uma trombose do sistema venoso, que aumenta o risco de AVC. Então hoje, muitas moças da faixa, adolescentes, em torno de 13 a 20, 30 anos, chegam ao pronto-socorro com quadro de uma dor de cabeça, é dispensada porque ela está conversando normalmente, passa como se fosse uma enxaqueca, e 4, 5 dias depois ela volta sonolenta ou até mesmo em coma por conta de um acidente vascular cerebral decorrente de uma trombose de seio. O que predispõe a isso? A utilização do anticoncepcional potencializada pelo fumo. Doutor Luciane, a senhora é a única mulher na mesa. Sim, vocês têm razão nessa questão de que a mulher hoje ela tem duplo papel, né? Profissional, as coisas da casa. O homem também assumiu bastante essa questão doméstica. Eu acho que tem uma parceria aí muitas vezes. Agora, a gente percebe no consultório clínico,
em psicoterapia, como as mulheres chegam somatizadas, né, com as doenças cardíacas e com as questões e com todas as doenças que são pertinentes e que são características mais das mulheres. Quando a pessoa chega com uma crise muito forte, por exemplo, com questões cardiovasculares muito intensas, é difícil, a gente percebe como a mulher tem dificuldade de olhar para dentro de si, porque ela olha muito para a doença e tem dificuldade de relacionar as questões emocionais, que também trazem esses descompassos e esses desajustes físicos do corpo, do coração e tantas coisas. E aí o nosso trabalho é muito de olhar para as questões internas e para esse processo destrutivo que as mulheres e os homens acabam tendo consigo e trazendo as doenças que trazem tantos sintomas que podem levar à morte. Então, o nosso trabalho clínico psicoterápico é muito para olhar para o interior e ver o que está trazendo tantas questões que comprometem, inclusive, a saúde física e o bem-estar. Algo a acrescentar? Sim, eu gostaria de realçar, né, o que já, de certa forma, foi apresentado. Realmente, eu acredito assim, que com a vida moderna, né, os fatores psicoemocionais aumentaram com relação para as mulheres, né? Agora, de toda forma, também a expectativa de vida aumentou, vem aumentando. Então, a mulher que antes ela tinha a primeira metade, quer dizer, primeira metade não, 3/4, né, da vida dela, ela era protegida hormonalmente antes da menopausa. E pós-menopausa, realmente, ela deve ter, eu perguntaria aos colegas aqui, realmente ela fica mais sensível às alterações hormonais, né, levando ao aumento da incidência dos problemas cardíacos e vasculares também. O que eu vejo muito hoje aí na emergência da universidade, que você chega a pelo menos 2 a 3, muitas vezes por dia. Tá? É que não é o índice de uma mulher acima dos 40 anos, mas principalmente na faixa etária dos 20 aos 40 anos. Diferente anteriormente, que você via as faixas de um acidente vascular cerebral, isquêmico, hemorrágico, acima dos 60 anos. Sim. Agora não, a faixa está acima dos 20 anos de idade. E isso, muitas vezes, facilita o erro diagnóstico. Porque o paciente, num primeiro momento, ele vem com você conversando e ele procura, na grande maioria das vezes, um posto de saúde ou um consultório privado. E aí profissionais que não lidam diariamente com esse tipo de patologia e eles passam a quê? A piorar, piorar, piorar. E, geralmente, a manifestação que eles apresentam é o quê? Uma dor de cabeça, no meu caso. É uma manifestação inespecífica. Uma enxaqueca, toma um remédio que passa. Realmente, no começo passa, mas aí muitas vezes esse doente vai dormir e a mãe nota o quê? Não acorda, não acorda, não acorda, e é uma manifestação. Doutor Feres, o senhor desenvolveu uma nova técnica de cirurgia para cérebro, para casos de até epilepsia, é isso? Isso. O que se baseia é o seguinte... Eu prefiro que o senhor explique do que eu tente... relatar. Então, o que acontece? Em termos para o neuro, o que é a técnica? Você tem sempre um conceito da cirurgia, que nem ela falou do psicossomático. Quando você informa um paciente da cirurgia, ele tem a primeira coisa que vem na cabeça, eu vou morrer. Sim. Ou eu vou ficar sequelado. E, na realidade, a cirurgia é um procedimento seguro. Desde que se tenha o mesmo anestesista. Tudo não é assim apenas o ato. O ambiente, um hospital preparado para receber aquele tipo de cirurgia, um cirurgião preparado, com uma equipe preparada. Ninguém faz uma cirurgia sozinho. Existe uma equipe. A mesma equipe de instrumentadores. Esse é o primeiro parâmetro, uma equipe de UTI. Quando você desenvolve uma técnica, a técnica é basicamente para quê? Para facilitar as condições do cirurgião. É colocar o cirurgião de frente com a patologia sem fazer o quê? Sem um sofrimento cerebral. É usar os corredores naturais do cérebro, é colocar os aneurismas cerebrais de frente com o microscópio. Como você viu o microscópio cirúrgico, na posição. E isso envolve uma série de técnicas para o posicionamento da cabeça. Geralmente se calculava de forma aleatória. Então eu fiz, minha tese foi baseada nisso, uma forma reprodutível. Toda a tese, para você divulgar, você precisa reproduzir. Eu preciso fazer, mas você tem que fazer e ter o mesmo resultado que eu. Então, é forma reprodutível que dá uma segurança no aneurisma. O que é uma segurança? É evitar que ele rompa antes de se fazer a clipagem durante um ato operatório. O senhor fala com muita simplicidade, eu já estou com medo aqui, viu?
Não. Por que a sua técnica, é a primeira vez que eu ouço falar, além de aneurisma cerebral, também se refere à epilepsia? Que a epilepsia é a maior causa cirúrgica, o maior tipo de epilepsia que se pode levar para uma mesa cirúrgica são as epilepsias do lobo temporal medial. Em termos técnicos, para o neurocirurgião representa o quê? Uma parte mais, para o leigo, seria escondida do cérebro. Então você precisa passar por determinadas áreas para chegar àquela determinada área. E através da técnica você coloca a cabeça de tal forma que você afasta e você tem uma rota direta sem qualquer tipo de lesão cerebral. Você chega à profundidade sem qualquer tipo de lesão cerebral. Algo a acrescentar, doutor Rafael? Eu acho que é importante que todo mundo, né, os ouvintes que estão acompanhando o programa, tenham a noção de que realmente a medicina avançou muito, né? E de que muito do que a gente ouvia, às vezes, de história, né, de pessoas da nossa família ou conhecidos que passaram por procedimentos, como o Dr. Férez comentou, entre outros procedimentos na medicina, e que tiveram complicações, hoje, né, os processos de segurança eles realmente estão muito mais avançados, trazendo para a população uma chance de melhora incrível e sequelas e complicações mínimas, perto do que acontecia. Tanto que hoje o número de pacientes idosos que são operados e tratados também aumentou muito, né? Coisa que antigamente era até uma barreira, né? Hoje a gente vê cirurgias cardíacas, neurocirurgia em pacientes idosos e que voltam para a sua vida normal. Né? Porque a maior parte da população que ela tem medo. Tem o medo de passar por um procedimento cirúrgico. Hoje não deve ter medo. A cirurgia ela é eficaz, ela é funcionante, ela, no meu caso, ela cura o paciente. Muitas vezes você pode optar por procedimentos mais simples, mas muitas vezes o mais simples, se tem uma intercorrência, vira extremamente complexo. Dr. Silwich, infertilidade masculina. Sempre que se fala nesse termo, né, infertilidade, a gente já coloca como uma mulher, a gente já coloca a culpa na mulher, até é muito mais fácil, né? Perfeito. É muito mais simples, muito mais fácil. Eu gostaria que o senhor abordasse exatamente a infertilidade masculina. Perfeito. Ainda é um tabu? Não é um tabu. Na verdade, existe uma pouca informação nos tempos atuais. Né? É mais fácil dizer que é um tabu, é mais fácil. Não, o tabu é que nos tempos iniciais, realmente era considerado... Eu estou colocando dessa forma, porque é muito simplista, né? A minha colocação, a minha explicação é muito simplista, né? Porque, na verdade, quem dá a luz é a mulher, né? Então, a responsabilidade era colocada somente na mulher, né? Agora, o homem, realmente, ele associava, no passado, há 40, 50 anos atrás, ele associava esterilidade e infertilidade com alguma dificuldade sexual também. Então, de certa forma, ele se afastava desse tipo de responsabilidade com relação a isto. E nesse tempo todo que veio passando, com a tecnologia, se avançou com relação à fertilização artificial, fertilização in vitro. Então, de toda forma, ficou-se um tanto esquecido as causas que levam à infertilidade, tanto no homem como na mulher, procurando-se falar ou divulgar mais a fertilização, que é muito mais bonito, parece como se fosse um computador. Tal, né? Agora, o que deve ser lembrado é que muitos casos podem ter tratamentos relativamente simples, né? Por exemplo, um processo inflamatório infeccioso pode ser a causa, tanto feminina como masculina. Uma inflamação da próstata, vesícula, que são produtores do líquido seminal, que afetam diretamente a qualidade espermática. Com isso, vai dificultar uma gravidez. E um tratamento de um processo inflamatório são com medicamentos, né? Inflamação. Então, uma vez feito o diagnóstico, o tratamento pode ser relativamente simples. Então, deve-se ter uma avaliação boa antes de se indicar uma fertilização. Quando nós transportamos para os dias atuais, existe algum fator que influencia atualmente e as pessoas desprezam esse fator? Existe algo no momento que... Não, absolutamente. É que no passado não tinha essas técnicas artificiais, né? Vamos colocar assim, até os anos 80, o que se tinha no máximo era uma inseminação artificial. Ou seria colocar o líquido seminal, ou seja, o espermatozoide, mais próximo do útero, mais próximo. Quer seja externamente no fundo, vamos dizer assim, do saco vaginal ou até intrauterino, né? Até os anos 80. Então, se tinha muitos tratamentos. A partir daí começou a se desenvolver as técnicas
E com isso se deixou de lado esse tipo de diagnóstico e tratamento. Então, eu acho que isso é muito importante, lembrar que mais da metade dos casos há tratamentos bastante simples e que resolvem. Quando eu digo nos dias atuais, fatores externos, e é muito citado anabolizante, existe Sim. alguma incidência nisso? Sim, sem dúvida, né? Porque o anabolizante... Qual é o problema? O anabolizante, como alguns medicamentos, né, de corticoides também, eles chegam a afetar a hipófise, né, que controla os níveis hormonais. Tá? E o testículo, como o ovário, que são produtores das células reprodutoras, elas respondem em função dos hormônios. E os anabolizantes são uma das causas, como a utilização não é controlada, né, a dosagem também, então eles chegam a tirar esse equilíbrio. Com isso, uma das consequências seria a infertilidade. Essa rapaziada que hoje quer ficar bombado, esse é o termo do momento, Sim, é uma das tem causas. que avaliar Isto. um efeito colateral muito Isso, grave. Isso, um efeito tóxico. Mas normalmente, lógico, vai depender do tempo de uso, né? Mas normalmente existe um retorno natural. Mas quem utiliza isso não tem preocupação com o tempo de uso, Dr. Switch. Quanto mais usar para ele, é uma questão pessoal, uma satisfação Sim, pessoal. mas normalmente ele né? tem uma certa idade, né? Até os 30 anos. Depois, acho que o foco muda. Não para, não. Não para, não. Depois não para, não. Quem fica bombado Sim. quer ficar bombado Pra para o sempre, resto da vida, né? Quer certo. superar o tempo. Perfeito. E nessa superação, aí as consequências são drásticas. Com relação à infertilidade masculina, né? Para completar, Sim. então, veja bem, o testículo é o órgão produtor, né? Do espermatozoide. Então, existe a produção, que é a nível testicular, existe o amadurecimento, que vão passando as estruturas, né, tepidídeo, os canais, eles são armazenados próximo à vesícula seminal, e no momento da ejaculação é que existe essa emissão. Né? Então, qualquer fator que interfira nesse sistema, quer seja de inflamação, ou vascular também, falando em vascular, a varicocele é a primeira causa que leva à infertilidade masculina. São umas varizes na região do testículo, que vamos colocar assim, pela qualidade do sangue, né, que tem substâncias tóxicas, acabariam afetando o testículo. E há tratamento. Os resultados chegam a 60% a 70% pós-tratamento de melhora espermática. O tratamento seria cirúrgico? Cirúrgico. Sempre cirúrgico nesse caso. Né? Não Como foge. o Dr. Férez colocou, uma cirurgia hoje, vamos colocar totalmente segura. A tecnologia deu todas as condições de segurança, né, desde a anestesia, que era temida no passado, 50 anos para trás, o medo não era do cirurgião, era da anestesia. Mas a anestesia também evoluiu, juntamente com a química. Né? Tanto que todo parto, hoje, é feito um bloqueio peridural. Não se faz um parto sem anestesia. Da mesma forma que o dentista utiliza substâncias, né? Todo o tratamento dentário se utiliza anestesia. Então, de forma que hoje é bastante seguro o procedimento. Doutora Luciane Fogaça, podemos falar de depressão? Sim. Eu poderia colocar aqui que depressão no momento aí, algo que tira sono, tira apetite, altera completamente o comportamento das pessoas, e até que se descubra isso, demora um pouco? Ah, sem dúvida. Tem muito preconceito, porque uma característica interessante da pessoa que desenvolve a depressão é justamente um padrão muito elevado na sua conduta. Então, ela tem algo muito forte em ser muito bom, ser muito amoroso, ser superior, dar conta de tudo, ser amado. E quando alguma dessas coisas ele não atinge, ele não consegue, a autoestima dele vai ficar muito baixa. Então, ele se julga super eficiente, super, super eficiente. Na verdade, ele busca, ele tem uma conduta muito elevada, ele tem um padrão de conduta, ele quer ter um padrão de conduta muito elevado, tanto para ser muito amoroso, como para ser superior, ser forte, dar conta. E aí, quando ele não consegue, a gente não consegue esse padrão sempre, o tempo todo. Né? Alguma coisa, em alguns momentos, sim, mas não é um padrão. Então, a autoestima dele ele se sente com uma autoestima muito abalada, e uma característica é negar. Porque ele tem uma idealização dele, da vida, muito alta, e ele nega, então. Então, negar a doença é um caminho. E uma coisa interessante é que isso acontece devido a uma falha. A Melanie Klein fala, né, uma psicanalista
que estudou bastante esse processo da depressão na infância. Ela vem numa falha onde a criança ela introjetou aspectos muito ruins no contexto familiar e ela ficou com a autoestima muito rebaixada. Então, isso acompanha a pessoa. Pensando no aspecto psicodinâmico, né? A gente sabe hoje que tem questões orgânicas que alteram. Então, essas disfunções hormonais do bem-estar, os hormônios do bem-estar desajustados, eles também afetam, sim. E eles trazem momentos depressivos. Mas essa questão psicodinâmica, emocional, ela é muito característica por esse aspecto, por essa falha na infância de objetos que ficaram internalizados muito ruins. Então, ela cria padrões muito elevados de conduta e não dá conta. E aí... Doutor Luciene, o doutor Feres, há instantes, ele fez referência a pessoas que procuram atendimento porque estão com dor de cabeça. E aí, dor de cabeça é comum, né? Dor de cabeça é tratamento comum, dá lá as pessoas não se importam, quem atende não está preocupado, até por... né, vamos liberar logo a fila aqui. Lamentavelmente, isso acontece, até que chega com um quadro bem grave para ele. Aí, no caso específico de depressão, né, quando existe um diagnóstico seguro de que a pessoa está realmente com depressão? Aqui fala em fadiga. Sim, né? sim. É? Esses são vários os sintomas. É importante a gente entender a diferença. Tem um detalhe, até chegar na senhora. Sim. Né? Não é rápido. Eu não. estou com depressão, alguém fala... a pessoa está com depressão, doutor Luciene, por favor, atende. Não é tão simples. Não assim. É tão simples. Existe... O caso maior que o doutor Feres se referiu, que é tratado como uma simples dor de cabeça, né? As pessoas atendem alguém com uma dor de cabeça e não dão a importância. Eu estou tentando transportar isso para a depressão. Vamos para o olhar psicodinâmico, né, emocional, também considerando esse aspecto, que é bem importante. É importante a gente perceber a diferença entre tristeza e depressão. A tristeza são momentos que a gente tem, ou minutos de tristeza, ou algumas horas de tristeza, ou um dia, 2 dias de tristeza. A outra coisa é a depressão, que vem num sentimento de apatia, de mal-estar, sem ter um motivo aparente. Então, essa é uma diferença bem importante. Isso é prolongado? E aí, sim. Tristeza, momentos apenas de tristeza. Na depressão, o depressivo, ele não vai ter um momento de tristeza. Ele vai estar constantemente apático, melancólico, com falta de apetite, sem sono, irritado. Isso daí vai se prolongar por meses e anos. A tristeza é diferente. A tristeza é alguns minutos, algumas horas, 1 ou 2 dias. Então, é importante refletir e observar isso. Você tá com frequência se sentindo muito apático, sem energia, sem vitalidade, sem motivação, sem falta de perspectiva, com muita dor de cabeça, com frequência. Vai olhar as causas orgânicas, sim, mas observar também essa questão, esse movimento muito apático, sem vontade, afeta no casal a questão do ato sexual, falta de apetite sexual, falta de vontade do convívio social. Então, isso daí, você vai observar todos esses aspectos. Quando acontece isso, a pessoa procura o Dr. Siwish ali, é provável que ele encontre um diagnóstico nisso? Sem dúvida, porque a visão é sempre multidisciplinar, né? Não tem como a gente não ter esse olhar. Agora, você vai num hospital de hemodiálise, você encontra um paciente e a família fala, ele está depressivo, ele só chora, ou para fazer uma cirurgia vascular, um procedimento complexo, é claro que ele vai chorar, é claro que ele vai estar mal-humorado, muito provavelmente, por conta de uma situação. Não que ele seja um depressivo, mas ele está numa situação onde ele está muito preocupado, o seu bem-estar está abalado. Né? Então, alguém que chegue com o Dr. Rafael e o Dr. Feres, né, tem um motivo de preocupação muito grande, quando um deles diz, olha, você vai passar por um procedimento cirúrgico. Sim. É um problema terrível para quem recebe uma informação. Aí assim. A questão é muito voltada para uma ansiedade antecipatória que ele passa, porque ele fica ansioso
e com muito medo do que pode acontecer, que aí é um outro caminho. Vamos supor, o caso do paciente, a mesma coisa da cefaleia, você nota na depressão. O paciente chega, eu sou deprimido, doutor, tenho depressão, ou um familiar chega, meu irmão tem depressão. Ou, principalmente, pessoas acima dos 60 anos de idade são tratadas como depressivos e, por algum motivo, são pedidos um exame de imagem. E, na realidade, vem um processo expansivo cerebral. Isso não é raro, isso é comum. Pacientes acima de 60 anos que apresentam apatia, apresentam distúrbios do comportamento, muitos são classificados como doença de Alzheimer. Meu pai tem Alzheimer. E nem uma senhora chegou no meu consultório, ela tem Alzheimer e trata de Alzheimer há 3 anos, num determinado hospital. Aí eu falei, não tenho mais nada a acrescentar, vou pedir um exame de imagem. E veio um tumor cerebral, de crescimento lento. Então, quando você muda o comportamento, quando você fica mais alegre, mais triste, ou se prolonga muito um estado depressivo, ou você tem uma manifestação, ou qualquer tipo de mudança de comportamento, merece um exame de imagem. Fez o exame de imagem, está normal, aí passa para a área funcional, a área psicológica, psiquiátrica, mas antes de qualquer tratamento, hoje eu penso que deve-se ganhar um exame de imagem. Por quê? Porque está cada vez mais frequente o diagnóstico de um processo expansivo cerebral, aquele que cresce lentamente, demora 10, 15 anos para acontecer, para se manifestar. Principalmente na região frontal, que é a parte anterior, e temporal, que se relaciona com o comportamento. A pessoa, olha, está mais esquecida. É assim mesmo, é da idade. Isso é muito comum. Esse é o mais simples, é da idade. É da idade. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Retornaremos em instantes. Talvez você ainda não tenha ido à Câmara de Vereadores de São Paulo, porque ela fica longe da sua casa, né? Mas não tem problema, pois a partir de agora ela vai ficar bem pertinho de você. Vem aí Câmara no seu bairro, que vai ouvir todas as necessidades da sua região. Serão realizadas 32 sessões plenárias na cidade inteira. Tudo para que a gente possa ouvir as suas ideias e sugestões. Por isso, participe! É a Câmara de Vereadores de São Paulo indo ao seu encontro por uma cidade melhor. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet.
Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Conosco hoje o neurocirurgião Feres Haddad Neto, a psicóloga clínica, pedagoga Luciane Fogaça, o urologista Dr. Shuichi Fujisaki e o cardiologista Rafael Monerato, que é diretor médico do Lavoisier, Laboratório Lavoisier. Deixa eu aproveitar a presença do senhor aqui. O Lavoisier tem um trabalho que está realizando atendimento recentemente, atualmente, com preços bem populares. E a pergunta que chega é exatamente, antes de iniciar o programa, as pessoas abordavam o senhor na antessala lá, falando sobre esses preços acessíveis que, por incrível que pareça, nos tempos atuais, assusta. Quando é muito barato, as pessoas... Qual é o objetivo do Lavoisier, no momento, para atender uma população? Porque antes, para fazer um exame mais simples que fosse, sem um convênio, era brutal. Exato. Na verdade, essa iniciativa, né, que chama-se Lavoisier Popular, é uma iniciativa onde as pessoas podem, no laboratório, fazer exames de sangue e de imagem numa tabela que não é muito diferente da tabela do próprio convênio, né? Ou seja, não é muito diferente da tabela do que o laboratório recebe do convênio, né, aquele exame, e ele passa a receber dos pacientes. Isso para atender, eu acho que, vários segmentos da população. Tem realmente o segmento mais simples da população, que muitas vezes eles passam por procedimentos complexos no Sistema Único de Saúde, mas a fila para fazer exames é muito grande no Sistema Único de Saúde. E, eventualmente, ele consegue, no Lavoisier, por um preço bem mais baixo, fazer um exame e adiantar um procedimento cirúrgico em um hospital-escola, como a Unifesp, por exemplo. E também tem um outro segmento de população que procura muito Lavoisier, que são as pessoas que, por algum motivo, não têm plano de saúde. Muitas pessoas têm um plano só hospitalar, que não cobre médico, não cobre laboratório. Então, é uma ação que está sendo muito bem recebida, né, pelas pessoas. E hoje, um movimento muito grande do Lavoisier é de pacientes que vão fazer exame dentro de um preço que é possível, né? Doutor Feres, a gente colocou aqui um contato direto com o senhor e eu não estou entendendo exatamente. É Feres, o show do cérebro, @gmail.com ou apenas... O show do cérebro. O show do cérebro, @gmail.com. O show do cérebro, @gmail.com. É isso. Doutor Rafael, quais os sintomas de um infarto, exceto pela dor no peito? É a Mércia do Tatuapé, ela é aposentada. Olha, o infarto, a dor no peito, é o sintoma principal. Mas, em especial nas mulheres, o infarto pode acontecer de uma forma silenciosa. Então, uma falta de ar súbita ou uma palpitação ou um desconforto, que às vezes a paciente não chega a caracterizar como uma dor no peito, mas um desconforto, uma sensação de que está difícil para respirar, pode ser também um sintoma de infarto. E aproveitando não só a pergunta, né, dessa pessoa que está nos assistindo, mas também a presença do Feres, né, é algo muito relevante. A população, ela tem muito mais informações para suspeitar de sintomas de infarto do que de sintomas de derrame. E hoje, isso é visto muito pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. As pessoas conseguem suspeitar que está tendo um infarto e ir a um pronto-socorro com uma facilidade muito maior
e do que ela suspeita que está tendo, por exemplo, um derrame. E hoje, tanto para o infarto como para o derrame, tempo é um dos fatores mais significativos para o sucesso de tratamento. Quanto mais cedo chegar ao pronto-socorro, menos sequelas vai ter, tanto no coração como no caso do cérebro. Doutor Feres, uma dona de casa que trabalha no lar pode ter menos riscos de um infarto. É a Maria das Graças, ela é comerciante em Cotia. Não, o risco é semelhante. Agora, quando você pensa no estresse, o que leva a um AVC isquêmico, AVC hemorrágico ou infarto? É o pico agudo da pressão. Se ela passar um nervosismo em casa por uma coisa, eu tenho filho, meu filho dá trabalho, isso também pode levar a um quadro de um AVC. O que dá é o pico da pressão. Fumar, o que é? O pico da pressão. Eu sou hipertenso e não tenho... o paciente é hipertenso e não tem AVC. Se ele se mantém com a pressão controlada, ele não vai ter o AVC. O que dá o AVC? É o pico da pressão. O que se tem que basear muito, que as pessoas... É uma doença curável, por isso que eu falo, e com alto índice de mortalidade, é o aneurisma cerebral. Paciente que tem, como o Rafael falou, cefaleia súbita intensa, dor de cabeça súbita. Ó. Se você se queixar, a pior dor de cabeça que eu já tive na minha vida. Ou, mas eu sou portador de enxaqueca, doutor. Não, se a enxaqueca mudou o tipo de dor de cabeça. Ao invés de você ir a um posto de saúde, esperar para ver se vai dar novamente, você tem que ir diretamente para um hospital. Por quê? Como o Rafael falou, o tempo é de vital importância. Se é um aneurisma cerebral, quanto mais rápido você for, mais rápido é o tratamento, menor a chance de um ressangramento. Você passa a estar curado desse problema. Se você tem um AVC e você precisa de um procedimento nesse AVC, a média do procedimento é até 6 horas do evento. Depois de 6 horas, o tratamento deixa de ser eficaz. Então, se eu procurar um posto de saúde, por exemplo, até ele me reencaminhar para o hospital, já passou o tempo do tratamento. E aí a chance de morbidade, de sequelas, é muito alta e a chance de mortalidade é muito alta. Doutor Rafael, qual seria o complexo vitamínico mais indicado para o coração? A Meire, professora na freguesia do... Existe isso? Olha, na verdade tem uma resposta muito importante para dar nessa questão que eu aprendi com professores ainda na faculdade. O melhor local para a gente comprar vitamina é ainda na feira, no sacolão e assim por diante. Não existe uma recomendação para a população geral de complexo vitamínico. As pessoas só devem tomar vitamina quando tem algum problema, né, em geral de absorção intestinal e gástrica, e que ela precisa ser suplementada, e isso é indicado por uma nutricionista ou um nutrólogo, né? É errado esse conceito das pessoas irem à farmácia comprar vitaminas e achar que aquilo está dando mais saúde para elas. Não. As vitaminas que são lipossolúveis, que dissolvem em gordura, a vitamina A, D, E e K, elas podem inclusive dar intoxicação. E as vitaminas hidrossolúveis, como o complexo B e vitamina C, vão ser expelidas na urina se estiverem em excesso. Então, o ideal é alimentação saudável. Hoje a moda é vitamina D, que o senhor citou aí. Pessoas recorrem à vitamina D com uma frequência... Eu fico me perguntando para que serve. Eu não recorro a isso. Mas o senhor citou vitamina D. Né? Hoje é a vitamina do momento. Porque, na verdade, da vitamina D veio de um modismo do exame de sangue, né? De vitamina D baixo, mas isso tudo tem que ser bastante orientado antes do pessoal fazer a automedicação. Doutor Silvio, pois não. Só completar. A vitamina D ela é associada à parte óssea, né? Então é muito importante. Não só o cálcio. Na ausência da vitamina D, não vai ter essa formação óssea, né? E comodismo, né, de evitar o sol, né, pelo câncer de pele e tal, os protetores o pessoal está deixando de tomar o sol. E o sol é o mais importante na formação da vitamina D. Então, se tiver 10 minutos diários, né, no horário adequado, seria o suficiente. Como o doutor Rafael disse, ir à feira... Sim, já vai tomando já solzinho, vai com né? sol, Pega já vai unindo, né, o necessário. O agradável, isso. Doutor Silvich, a partir de que idade o homem deve começar o processo de reposição hormonal? É o Jurandir, ele é da Moca, aposentado. Existe isso para o homem também? Não existe uma idade específica, né? Por exemplo, a mulher existe realmente a menopausa, que é uma parada
né, da ovulação e se altera os hormônios. No homem não existe isso. Então, existe uma queda progressiva. Só que essa queda progressiva, normalmente após os 40, 50 anos. Agora, a reposição, como o nome diz, está repondo. Então, deve-se fazer um exame, uma avaliação laboratorial, no Lavoisier, né? Pode ser também. E aí, se os níveis estiverem abaixo do limite mínimo, né? Aí se indica a reposição. Agora, muito importante que todo homem, como a mulher, os níveis hormonais mudam em função da fase da vida, da idade, né? Então, é lógico, se ele estiver na casa dos 60, né, na terceira idade, os níveis hormonais vão estar abaixo da idade anterior, quando tinha os 30, 40. Então, aí o clínico ele deve ter o bom senso de avaliar a necessidade ou não de se fazer uma reposição, nos casos que estão abaixo. Perfeito. Doutor Luciene, não sei se é possível isso, o diagnóstico que não gosta de seguir fisicamente uma pessoa. Ele está pedindo um grupo, seja religioso, esportivo, não entendi direito, mas é o Cícero de Itapevi. Pessoa que se isola, seria isso? Será? Acho que sim, eu não entendi direito. A pessoa, sim, a pessoa. Um diagnóstico. Eu acho que é procurar observar o quanto ela não consegue estar com grupos, num convívio social, talvez. Sim, isso acontece. Às vezes a pessoa, num processo de depressão, por exemplo, ou de alguma fobia social, começa a se isolar. Ela se isola, inclusive com os familiares, né? Inclusive dentro de casa. Então, ela não suporta muitas pessoas, não tolera opiniões muito diferentes da dela, ela sempre está muito cansada e o convívio a deixa muito irritada, estressada. Isso pode ser, sim, uma depressão, algum tipo de fobia, algum desajuste, algum transtorno. Dr. Férez, as atuais pesquisas na área de neurociência poderão, a médio prazo, aumentar a perspectiva de vida ou de perspectiva de qualidade de vida? É a Neuza de Guarulhos, dona de casa, que nos acompanha. Sim, esse é o principal objetivo. Por quê? Porque à medida que se aumenta a perspectiva de vida, se aumenta o risco de patologias neurológicas, seja degenerativas, seja vasculares, seja tumorais. A pesquisa baseada em neurociência, principalmente hoje, é na pesquisa do tumor cerebral. Pesquisas genéticas para quê? Para tentar combater o tumor através de quê? De medicamentos. Ou principalmente de implantes hoje, que já se começa a fazer implantes intratumorais. Você faz a ressecção do tumor cerebral e faz um implante ao redor da margem da cirurgia. Isso impede o retorno, a recorrência tumoral que se chama. Principalmente em tumores que se tem um curto tempo de vida, que são os glioblastomas multiformes. Tem uma notícia aqui que eu acho, até me assusta, o cirurgião italiano Sergio Canavero, é isso? Sim. Está propondo transplantes de corpos inteiros. Ele fala em colocar a cabeça de um no corpo de outro. Não, isso é impossível. Isso é bom para dar notícia, né? É bom para dar notícia. Por que é impossível? Porque à medida que você faz a transposição da cabeça, você tem que cortar a medula espinhal. E você corta a medula espinhal no ponto de transição com uma coisa que chama-se bulbo, que é o centro da respiração e o centro que controla todo o movimento e sensibilidade. Todo o controle, toda a informação. Por exemplo, eu estou mexendo a minha mão agora. Vem uma informação do meu cérebro, passa pelo tronco encefálico, medula espinhal e através dos nervos vem para a minha mão. E toda a sensação que eu tenho é a mesma via ao contrário. Então, se eu fizer o transplante, se eu tiver um corte, por exemplo, é muito comum um traumatismo raquimedular. Por exemplo, o cara caiu do cavalo, a pessoa que caiu do cavalo, quebrou a coluna cervical e ficou tetraplégica. Se isso fosse possível, a gente já começaria. Seria a solução. Seria a solução para esse tipo. Qual é a solução hoje? Qual é a pesquisa baseada, que é de vital importância, em pacientes com traumatismo raquimedular? É o implante de células na medula espinhal, esperando um processo de regeneração. E isso se está principalmente no projeto Miami, onde a Laís Souza foi fazer, mas é em fase de pesquisa. Não como se está divulgado, olha, conseguiu mexer os dedos, ou a mão, ou a perna. Você tem que tomar muito cuidado quando você reproduz uma notícia no seguinte aspecto. A pessoa começa a ter a exacerbação dos reflexos. Se eu for e tocar na mão de uma pessoa com trauma raquimedular, ela vai responder com o movimento. Não que ela esteja controlando,
mas por um ato reflexo. E muitas vezes se faz a notícia que está se mexendo. E aí, não, eu participei de um projeto e comecei a mexer a mão. Então, o Brasil inteiro quer migrar para o projeto. E isso, na realidade, é uma notícia falsa. Doutor Rafael, aumento de número de problemas cardíacos, resultado de hábitos de vida não saudáveis. Até eu que sou leigo, sei disso. O senhor acabou de dizer que a melhor fonte de vitaminas está nas feiras, né? Então, quando a gente aborda esse aspecto aqui de escolhas saudáveis que podem prevenir doenças cardíacas, eu já começo dizendo para o senhor que prevenção no Brasil é uma palavra que não existe. Olha, eu acho esse um dos temas mais importantes da atualidade, que é a mudança do estilo de vida. Por quê? Toda diretriz na cardiologia, antes de falar dos remédios e do procedimento cirúrgico, fala sobre a necessidade de um bom estilo de vida. Existem trabalhos epidemiológicos que mostram que entre os 20 anos de idade e os 60 anos de idade, a principal causa de morte é decorrente das escolhas que as pessoas fazem. Por exemplo, fumar, beber, não controlar a pressão arterial, diabetes e assim por diante. Então, as pessoas têm que entender que o processo de saúde e doença está muito mais na mão delas do que na mão dos próprios médicos. Principalmente com esses problemas crônicos, como o infarto, derrame, né, a pressão alta, as complicações de diabetes, insuficiência renal crônica, assim por diante. Existem, sim, eventuais problemas raros que podem acontecer. Mas se a gente for visitar uma UTI de um hospital e entrevistar os pacientes que estão ali, sem dúvida a gente vai encontrar que o estilo de vida contribuiu muito para o desfecho que aconteceu com aquela pessoa. E um dado também que é bastante preocupante. Aquilo que é saudável, que é atividade física, pelo menos 3 vezes por semana, 30 minutos. Hábito de refeição saudável, com uma menor quantidade de calorias, mais rica em frutas, verduras, assim por diante. A ingestão, né, de uma quantidade de água, dependendo da pessoa, cerca de 2 litros de água por dia, etc. e tal, só é seguido por 3% da população. E não necessariamente é falta de informação, né? Muita gente sabe, mas aí eu acho que vai muito da parte ali da Luciene, da parte da psicologia, né? As pessoas sabem o que elas deveriam fazer, mas elas seguem pouco. Isso tem um termo, chama acrasia, né? Que é quando a gente sabe o que deve fazer, mas não segue. E a gente, na medicina, chama isso de compliance. Quer dizer, nem sempre os pacientes, eles têm a ideia do qual é o poder que ele tem na mão dele mesmo para conseguir determinar o processo de saúde e doença. O Brasil tem um problema de gestão muito grande. Luciane, ele se referiu a esse tipo de hábito, aos hábitos necessários, né? Isso. Agora, quando termina o ano, as pessoas fazem aquela lista maravilhosa do que vão fazer, vem de encontro ao que ele acabou de citar, né? Então, eu vou malhar, eu vou viajar, já estamos no dia 11 de março. Isso. Muita gente já esqueceu essa lista há muito tempo. Já. E também tem uma coisa de procrastinar, né? Você faz a lista e ali esquece aquela lista. É importante você criar o hábito e escrever mesmo. E deixar ali bem visível. Preciso fazer, e fazer uma lista, algumas metas. Metas curtas, sem muitos exageros, porque senão você acaba não conseguindo fazer nada, né? Então, a partir de agora eu vou correr ou eu vou caminhar todos os dias. Não, passarei a fazer uma caminhada 2 vezes por semana, né? A partir de agora vou evitar tomar cerveja todo dia quando chego em casa à noite. Não, vou diminuir a quantidade, fazer alguma coisa, uma listinha mais real. Preciso fazer um check-up a cada 6 meses? Sim, isso é possível, pelo menos uma vez por ano, né? Mas não entrar numa lista muito idealizada que não vai cumprir, nível muito alto, e aí você não cumpre, fica frustrado, né? É o que sempre acontece, né? Via de regra. Abandona logo. Estou falando dia 11 de março, então, né, 70 dias, muita gente já jogou fora essa lista que foi elaborada assim com... Né? Dr. Siwish, problemas de ereção, ejaculação precoce ou disfunção erétil, né, sejam comuns
grande parte dos homens não procuram tratamento. Seria desconhecimento ou, vou colocar, inibição? Na verdade, isso ocorre em qualquer idade também, né? Desde jovens aos mais idosos. Agora, é importante que quanto mais jovem, vamos dividir 40 anos, né? Terceira idade e antes, quanto mais jovem, lógico, a influência psicoemocional afeta em todos, mas no mais jovens, mais. Alguém de 40 anos não vai procurá-lo. É muito difícil alguém de 40 anos procurá-lo porque, com um problema desse. Então, para dividir, podemos colocar da seguinte forma, né? Uma alteração ou uma falta de uma resposta, né, com relação à parte sexual do homem, né, masculina, ela sendo temporária, provavelmente seja de ordem psicoemocional, né? Existem ajudas, né, diferentes medicamentos também. De toda forma, deve ser orientada através de um médico, o uso desses medicamentos. Mas agora, a partir da terceira idade, vem a famosa, né? A causa é a idade mesmo, né? Agora, existem fatores físicos, orgânicos também. Neuropatia diabética, alterações vasculares, né? Neurológicas também. Trauma ou lesões da coluna, é comum também. Eu estou usando a ironia aqui para situar os 40 anos, né? Mas nós sabemos que para o homem, né, principalmente um machista como o latino, é um tabu alguém se referir a um problema desse, procurar o Dr. Silwisch, o senhor tem que condecorá-lo. Agora, a incidência das doenças, tumores também, é lógico que com a vinda da idade se tornam mais frequentes também. Então, as sequelas pós-cirurgia, né? Da região, vamos dizer, genital masculina, bexiga, próstata, principalmente a próstata, a parte intestinal também, e tratamentos como radioterapia pode afetar a inervação dessa região, até mais que a circulação, né? Se bem que são duas condições equivalentes, a parte circulatória e a parte neurológica também, local. Vamos dizer assim, como saber então se existe uma condição física, orgânica ou psicoemocional? Psicoemocional sempre vai estar presente, mas as deficiências são temporárias, ela pode oscilar. Agora, se essa deficiência for contínua, provavelmente pode ter um fator físico. Aí ele deve procurar um... Dr. Silwisch, o senhor tem um contato que possa deixar para as pessoas que acompanham Gente que Fala? Sim, poderia ser o saudeh.com.br. Saúde H. Eu agradeço a gentileza de ter participado do nosso Gente que Fala. Luciene tem um endereço? Sim, psicólogaluciene.com.br. Psicóloga Luciene.com.br. Grato por ter vindo ao nosso Eu que agradeço, foi um prazer. Doutor Rafael, tem um endereço que possa... O próprio site do Lavoisier, né? lavoisier.com.br. Eu agradeço a tua gentileza de ter participado do nosso Gente que Fala. Eu que agradeço. Muito obrigado. Doutor Feres, deixa eu corrigir aqui o contato do senhor. É Show do Cérebro. É o Show do Cérebro. É isso? Isso. Correto? Correto. Grato por ter vindo o nosso Gente que Fala. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que os senhores encontrem outras oportunidades para colaborar conosco aqui no programa. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim, Benê, na direção da UTV Alberto Luchetti, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Iago Matsumoto, Sérgio Oliveira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.